Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, hoje, quinta-feira, para lermos a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 4. Vamos lá? A parábola do semeador. Uau! Marcos, né? Nesse capítulo, vamos ler essas parábolas que Jesus contou. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Olá, Cássia, estamos agora no versículo 3. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, ela secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deram fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, né? Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui não é simplesmente esse ouvido aqui, não, é espiritual também, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus conta essa parábola do semeador, e talvez seja uma parábola que nós já conhecemos muito tempo, né? Quantas vezes já ouvimos pregação sobre essa parábola? Né? Kelly, boa tarde, mãezinha. De paz, Senhor. Deus abençoe. Nós lemos a primeira parábola do semeador, e no verso 1 destaca novamente uma grande multidão que acompanhava o nosso Senhor Jesus para ouvi-lo, para ouvir os ensinamentos. Jesus ficava num barco, gente, ancorado próximo à praia, enquanto o povo se assentava na areia para ouvir o Senhor Jesus. Você pode imaginar a cena? É tão bom quando a gente lê e a gente fica ali imaginando aquela cena. Isso é gostoso. É interessante vocês fazerem isso. Imaginar. Imagina lá, Jesus sentado lá e aquela multidão. Que privilégio poder ouvir a voz de Deus. Aí você pensa assim, deve ser que era muito bom estar sentado ali ouvindo a voz de Jesus. O Deus encarnado ensinando verdades profundas através de histórias corriqueiras, trazendo essas verdades eternas para os humildes de espírito, os simples de coração, para aqueles que não se envergonhavam de quê? De sentar-se ali. Eles não se envergonhavam disso. Então, eram pessoas simples. Era, sem dúvida, um privilégio sentar e ouvir Jesus. Então, o verso 2 destaca que Jesus estava doutrinando e ensinando o povo através de parábolas. As parábolas eram histórias, exemplos ou comparações de fatos ou situações diárias, usadas para ensinar as verdades espirituais. Então, a parábola do semeador, registrada em Marcos, né? Ela também é registrada em Mateus e Lucas. Mas os versos 3 a 9 nos dá detalhe dessa narrativa. O semeador, ele estava fazendo o seu trabalho. Ele estava fazendo o seu trabalho, ele foi semear, mas as sementes caíram em tipos de solos diferentes. Caíram em solos diferentes. Né? O verso 4 fala que caiu num pedaço de solo que estava à beira do caminho. Era um solo duro, pisado pelos caminhoneiros, caminhantes, né? Era um solo duro. As sementes semeadas ali, caídas ali,
por não penetrar na terra, foram logo comidas pelas aves, porque era duro ali, não tinha como aquela semente germinar. Aí, então, os pássaros, as aves a comiam. Então, os versos 5 e 6 dizem que a outra parte caiu no solo rochoso e logo germinou. Foi rápido, germinou, porque a terra não era profunda. Mas saindo o sol, queimou as primeiras folhinhas. Por quê? Não tinha raízes profundas. Não subsistiu. Logo morreu. Aí vem a outra porção que caiu na parte do terreno cheia de espinhos. Elas cresceram com as sementes e as sufocaram. Ou seja, os espinhos cresceram juntos e sufocaram as sementes, tornando improdutivas. Conforme o verso 8, outra parte cai onde? Numa terra boa. É o que eu oro todos os dias. Que nós venhamos ter um coração em terra boa. Direto eu falo aqui com vocês, em nome de Jesus. Porque ali, quando é uma terra boa, ela germina, cresce e frutifica. A 30, a 60, a 100 por um. Uma taxa de produtividade excepcional. Essa taxa que nós queremos, né? Produzir, germinar, e ter fruto. E assim Jesus terminou essa história, convocando os seus ouvintes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça essas palavras com entendimento, abre a vossa mente. Esse ensino deveria ser escutado com ouvido espiritual, foi o que eu falei. Era um apelo para que atentasse para o significado da espiritual da história, significado espiritual da história. Essas histórias eram exemplos, analogias, ilustrações ou provérbios, né? Em que, em vez de terem significado diversos para cada detalhe, continua normalmente uma lição central. Essa era uma história de vida real, um fato que certamente fazia parte do dia a dia dos ouvintes de Jesus. E esse Jesus, ele é maravilhoso, que ele contou a parábola e depois ele começou a explicar, que agora é no versículo 10. Ele explica essa parábola. Quando Jesus ficou só, mas ele não explica para todos, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ou seja, no momento que Jesus ficou a sós com os 12 discípulos ali, eles interrogaram. Ele lhe respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Rapidinho, né? Ouviu a palavra, mas Satanás veio e tirou a palavra que foi semeada. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo receberam com alegria. Opa, essa palavra é boa, fica feliz, entusiasmado, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra. Olha os espinhos, ficando ela infrutífera. Olha os espinhos que têm competido com a palavra no seu coração. Olha o que Jesus falou, está concorrendo com a palavra. As ambições, né? O desejo de mais por obter as coisas, a fascinação pela riqueza, e vai sufocando a palavra, vai sufocando a semente que você recebeu com tão bom agrado. Por isso que nós devemos o quê? Olhar para o nosso coração.
Qual a intenção do meu coração? Qual a intenção do meu coração? Eu quero ouvir a palavra e quero receber. Por isso nós devemos ruminar a palavra de Deus. Por isso nós devemos ler a palavra de Deus e ruminar o tempo inteiro. E estar contente com aquilo que nós temos. Parar de ficar sempre desejando mais, mais, mais. Que correr atrás, trabalhar. Gente, todo trabalhador é digno do seu trabalho, é digno de receber. A palavra do Senhor fala. Mas cuidado com a ambição, né? Com a fascinação da riqueza e das demais ambições, o excesso. Né? Isso concorre com a palavra. E os que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Aí agora aqui no estudo, vamos ver o que fala direitinho sobre essas explicações. Temos ambiente e a definição para quem esta parábola foi explicada. Provavelmente, Jesus estava novamente na casa de Pedro e explicou para quem? Para os discípulos. E hoje nós temos a explicação da palavra. Sabe por quê? Que nós somos discípulos de Cristo. O Senhor nos chamou não simplesmente para sentar na igreja e ser membro, não. O Senhor, na palavra do Senhor, estava assim, e de fazer discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. E Cristo estava explicando aos discípulos. Então, nós temos hoje a explicação. Está na voz passiva, demonstrando a ação divina em favor dos homens. Quem age para dar entendimento é Deus. Pelo Espírito Santo, cabe a nós ouvirmos com ouvidos espirituais. A palavra mistério, isto é, aquilo antes era desconhecido, significa algo revelado por Deus ao seu povo. Essa proclamação era feita a todos, mas apenas aqueles que se interessavam em compreender é que recebiam a explicação dessas verdades profundas. Aqueles que desejavam compreender. O mistério, antigamente, Jesus falou com eles esse mistério, né? A vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, né? Aquilo que era desconhecido. Para vocês não será desconhecido mais. E nos versos 11 a 13, as palavras de Jesus parecem um pouco ambíguas. Jesus contou essas parábolas porque seus opositores estavam realmente furiosos com ele e com o ensino, uma das marcas distintivas do seu ministério. Os religiosos, seus opositores, inimigos, já haviam rejeitado seus ensinos. E as multidões, mesmo que acompanhassem, também não se interessavam devidamente. Elas estavam mais interessadas em quê? Nos milagres. Muitas pessoas iam atrás de Jesus simplesmente por causa dos milagres, não pela palavra que ele tinha, não pela transformação que ele fazia na vida das pessoas. Então, por isso que Jesus falou. Então, só aqueles que de fato estavam desejosos e sedentos da verdade recebiam o esclarecimento das lições apresentadas. Mulheres, nós devemos sempre olhar para o nosso coração. Qual a intenção do nosso coração? Será que eu quero só um milagre? Será que eu quero só as mãos de Jesus ali que faz milagre? Será que é só isso que eu quero? Mais do que milagres, nós devemos desejar a presença do Senhor. E Jesus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a intenção do seu coração, do meu coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, a partir do verso 13, aí vem a explicação. A semente é a palavra de Deus. E nós temos oportunidade, nós devemos agradecer a Deus que temos a oportunidade de ler a Bíblia. Podemos, olha aqui, ler em grupo. Glória a Deus, 14 mulheres aqui. Podemos ler juntas. Os solos, eles são os diversos tipos de coração. Vemos, então, que há 3 tipos de solos onde as sementes caem e não frutificam. As sementes caem em 3 tipos de solo. Por isso que cada uma de nós devemos olhar para o nosso coração. Vemos, então, esses 3 tipos. E nos versos 14 e 15, temos a reação do coração duro, a recepção da palavra de Deus, um campo fértil para o diabo vir e pegar a semente, lançada e torná-la sem efeito. Coração duro. Coração que a pessoa não quer abrir o coração para ouvir o diabo, então ele vem e rouba ali a semente. A semente cai no solo rochoso, representa aqueles que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz.
não tem profundidade. Ao chegarem angústia, tribulação ou perseguição, logo desiste. Quantas pessoas que passam por luta já desiste? Isso é o que essa semente foi plantada ali, o solo rochoso. Desistem porque reflete um coração instável, que espera a facilidade da jornada rumo ao reino de Deus, né? Que acredita que só na teologia da prosperidade, na teologia da felicidade, esses não permanecem. Quem tem um coração que acredita só nessa teologia, não vai permanecer, porque no mundo tereis aflições. Saiba que você e eu vamos passar por problemas, por situações, por aflições, por perdas, por enfermidades. Mas isso não vai nos afastar do amor do Senhor. Em nome de Jesus. E nos versos 18 e 19, a semente cai entre os espinhos. Representa aqueles cujos corações egoístas preocupam-se mais em aproveitar o que há de melhor no mundo e no evangelho. Mas diante desse dilema, são sufocados e se tornam infrutíferos. Ou seja, preocupam mais com os prazeres da carne. Preocupam mais em diversões. O evangelho é simplesmente uma diversão, para não ficar em casa. Ah, eu vou na igreja para não ficar em casa, é muito ruim. Esse tipo de solo. Esses 3 solos simbolizam aquele que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não aceitam adequadamente. Assim, ela não frutifica e eles permanecem presos aos seus delitos e pecados. Reflita. Será que uma luta está fazendo eu desistir? Será que uma situação difícil está fazendo eu perder a fé? Eu que devo analisar o meu coração, a intenção do meu coração. Mas a parábola não termina aí. Encontramos a semente lançada na terra boa, sendo uma terra preparada, uma terra boa, ela recebe a semente que germina e frutifica a 30, 60 e 100 por um. Olha que lindo! E é isso que nós somos. Eu creio que aqui tem 14 mulheres que é um coração bom, uma terra boa, um coração que recebe a palavra de Deus. A palavra só dará frutos, só alcançará seus propósitos no coração daqueles que humildemente desejam compreender o mistério do reino de Deus. Tem mulheres aqui, olha, que desejam, por isso que estão aqui. Vocês estão desejando, por isso vocês estão aqui. Por isso nós estamos aqui, porque nós temos um coração que essa semente vai cair e vai frutificar. Glória a Deus. Esses que se humilham para aprender, que procuram conhecer as verdades espirituais, simbolizam a terra preparada que frutifica abundantemente. Há 3 fatos importantes que destacamos. Em primeiro lugar, um coração frutífero que ouve a palavra de Deus. Em segundo lugar, um coração frutífero que vinga e cresce. Em terceiro lugar, um coração frutífero, produz frutos em diferentes proporções. Oh, aleluia! Glória a Deus! É isso! Coração frutífero. E eu creio que aqui tem mulheres assim. E Deus usa cada uma de um jeitinho. Mas o seu coração que vencer continuar sendo todos os dias uma terra boa. Glória a Deus. Então vamos continuar lá no versículo que já está dando nosso tempo. A parábola da candeia. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouves, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda assim vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lhe será tirado. Aí aqui Jesus continuou, né? A sequência agora falando da candeia. Os que ouviram Jesus contando a parábola do semeador, provavelmente em seus corações estavam considerando se muitos dos que ouviram a palavra são descritos como solos impróprios.
nos quais a semente do evangelho não frutificará. Então, por que devemos testemunhar-lhes as verdades eternas? As verdades eternas? E não é da mesma maneira que procedemos? Queremos justificar nossa inatividade com o desinteresse dos outros. Jesus, conhecendo o coração humano, eles são do meu coração, eles são do seu coração. Aí ele propôs a parábola de quê? Da candeia, afirmando do modo objetivo, não há alternativa. Todo aquele que pertence ao reino deve testemunhar. Uau! Aquele que foi atingido pela luz do Senhor deve ser luz para outras pessoas. Não tem como esconder. Não tem como pegar a luz e colocar ali debaixo da cama e esconder. É nossa obrigação, porque Cristo, olha, nós pertencemos a Cristo. Nós somos atingidos pela luz. Então, nós devemos ser luz para outras pessoas. É interessante perceber que Jesus mostrou a responsabilidade do cidadão do reino, dizendo que o segredo messiânico não deveria ser mantido para sempre. Na verdade, logo seria proclamado, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo, que capacitaria para a proclamação do Evangelho. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita. A luz de Cristo deveria refletir daquele que foi iluminado. É nosso dever, mas ao mesmo tempo um privilégio deixarmos que a luz da graça e da presença de Deus brilhe de tal maneira que aqueles que vivem nas trevas venham conhecer e abraçar a luz verdadeira. Quem aqui toma posse dessa luz, que vai ser luz, que já é luz para todos que estão ao seu redor? Em nome de Jesus. Não tem como esconder. Não podemos fugir. Nós somos encontradas pela luz. Que privilégio que nós temos. A parábola da semente. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui já esse parágrafo que ele conta sobre a parábola da semente está registrado apenas aqui em Marcos. Essa parábola não tem nos outros evangelhos, sendo um dos mais poucos trechos exclusivos desse evangelho. Vamos considerá-la através de 7 observações. Olha só, ele teve 7 observações. O objetivo da parábola é mostrar o crescimento misterioso da semente, a maneira misteriosa como o reino de Deus cresce no mundo. Nessa parábola, vemos a ação, a graça divina na alma daqueles que buscam a Deus. E é o que nós fazemos, buscar o Senhor, buscando o nosso Senhor. A semente foi plantada. O agricultor, depois de um dia de extenuante trabalho, foi descansar. Ele foi dormir. E essa é a verdade rotina daqueles que trabalham na agricultura. Na época da semeadura, ele faz exatamente isso. Planta, semeia, rega a terra com seu suor, até que todo o terreno tenha sido semeado. É um trabalho concentrado. Depois dessa rotina de dia e de noite, depois de diariamente aproveitou a época da semeadura, certa manhã, ao se levantar, ele se deparou com uma realidade que, embora esperada, não tinha ideia como aconteceu. A semente germinou e cresceu. Mas é interessante que repararmos que a terra por si só não produz o bom fruto, não produz o trigo. Por si só, ela produz ervas daninhas e espinhos. A terra produz muitas ervas daninhas e espinhos. Para haver um bom fruto, tem que haver um agricultor. Para haver bom fruto, tem que haver um agricultor. Agora, as ervas daninhas, elas crescem, e os espinhos crescem sem a gente perceber. E assim como a mão humana espalha semente para que haja colheita, o coração humano só produzirá bons frutos se for tocado pela graça divina. Glória a Deus. O agricultor constatou que depois da época da semeadura, a terra frutificou. Primeiro brotou a erva, depois veio a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga.
Sem entender como aconteceu esse processo, ele constatou que a semente lançada se transformou em fruto bom e saudável. Assim também é a graça divina no coração humano. É a palavra do Senhor, é a graça dele, tudo é sobre ele, tudo é a graça do nosso Senhor. Então vamos lá. A parábola do grão da mostarda. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com a parábola que apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus utilizou o grão de mostarda porque ele, embora muito pequeno, se transformava numa árvore maior que as hortaliças. Vocês já viram o grão de mostarda? Ele é pequenininho, mas se torna maior que as hortaliças. Uma árvore de mostarda que pode passar de 4 metros de altura, tamanho suficiente para que os pássaros façam nela pousada. Não imaginei que era tão alta assim, não. Conforme as palavras do profeta em Ezequiel 17. Jesus novamente lembrou o crescimento do reino de Deus aqui na terra, que começou com um grupo pequeno e modesto de discípulos, mas depois alcançou a terra toda. Essa parábola é de esperança e encorajamento. Encorajamento para a minha vida e para a sua vida. É encorajamento para nós. Essa parábola nos diz que nunca devemos desencorajar-nos pelos começos humildes. Nunca podemos desistir e nem nos desencorajar. Pode nos parecer que, nesse momento, somente passamos por produzir efeitos insignificantes, mas ainda que seja simples o que você faz, é para a glória de Deus. Não se desencoraje, não. Continue fazendo, ainda que seja pequenininho. Você pensa assim, ai, pequenininho o que eu estou fazendo, mas é para a glória de Deus. Continue, continue, não desanime. Olha o grão de mostarda, ele é pequenininho, mas depois ele fica enorme. Na hora certa vai crescer, vai frutificar muito. Não desanime, não desanime. Vai repetindo, vai fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Nada surge em sua plenitude e desenvolvimento completo. Nosso dever é fazer o que é possível. E o efeito acumulado de todos os esforços pequenos pode chegar a produzir resultados grandes. Então, mulheres, não desanime no começo. Não desanime pelo começo simples, pequenininho. E por que Jesus falou por parábolas? Versículo 33. Estamos finalizando, gente. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Foi o que ele falou ali. Jesus acalma a tempestade. Essa passagem é maravilhosa. Esse capítulo é incrível. E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Quem falou? Jesus. E eles, despediu a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertavam e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, eles já estavam andando com Jesus, já estavam vendo os milagres, já estavam vendo ele curar, ouvindo as parábolas, ouvindo as explicações das parábolas de Jesus. E Jesus deu uma ordem: passemos por o outro lado. E mais uma vez ele fez um milagre ali sobrenatural. Mesmo quando Jesus dá ordem, o vento pode vir,
Mesmo diante das bênçãos do Senhor, Senhor, me abençoe isso que eu vou fazer, o Senhor colocou no seu coração, pode vir a tempestade. Pode vir, mas é no meio da tempestade que virá o milagre. Jesus, ele está aí. Às vezes ele está em silêncio. Então, nesse verso, muitas pessoas seguiram Jesus como atravessando o mar, mas a pergunta é, com que motivação essas pessoas ainda estavam seguindo? Que teve outros barcos que estavam lá seguindo. E você, por que o segue? Você já parou para pensar? Por que eu sigo Jesus? Responde para você mesmo. Porque ele mesmo ou por aquilo que ele pode fazer por você? Infelizmente, muitos seguem Jesus apenas pelas vantagens que pode obter desse relacionamento. Mas mesmo diante das tempestades, aquelas pessoas, ainda que muitos estavam seguindo Jesus, simplesmente para obter o milagre, Jesus fez o milagre. O mar da Galileia fica 207 metros abaixo do nível do mar, sendo cercado por uma cadeia de montanhas. Os ventos que sopram dos montes intensificam-se junto ao mar, causando tempestades violentas e inesperadas. Assim também as circunstâncias difíceis da vida atingem a todos, mesmo os seguidores de Jesus. Mesmo quem fala assim, eu tenho Jesus no meu coração, eu creio em Jesus, mas vai vir a tempestade. Mas Jesus, ele está com você, ele não deixa você passar sozinha, diante do mar, diante da tempestade. É possível imaginarmos a cena. Era uma tempestade fora do normal, pois os discípulos que eram pescadores e conheciam bem aquelas águas estavam agitados e preocupados. Porém, Jesus dormia, provando que era perfeitamente humano como nós e sentiu exatamente a necessidade de descansar. Mas ali eles clamaram ao Senhor Jesus. Eles clamaram. Mulheres, não deixe de clamar pelo Senhor. Ele está com você, ele está te ouvindo. Ainda que ele ordenou que você passe para o outro lado, ainda que o vento venha, ainda que a dificuldade venha, clame por ele. Clame por ele. Clame por ele que no momento certo, ele vai acalmar essa tempestade. Você tem experimentado a presença e o poder de Deus na sua vida? Eu tenho experimentado a presença de Deus na minha vida. Você tem experimentado? Eu creio que sim. Mas saiba que essa tempestade, esse vento, não vai durar para sempre. No momento certo, ele vai acalmar essa tempestade. Ele está com você. Ele está com você. Tem hora que a gente fala, tem hora que a pessoa pensa assim, mas onde está Deus que não ouve minha oração? Por que eu não estou escutando o Senhor? Ele está te escutando sim. Só que tem um tempo certo para ele agir. Tem o tempo certo. E ele deu uma ordem. Então, não tenha medo. E qual a grande lição? Qual o grande ensinamento que você tirou desse relato? Mesmo diante da voz do Senhor, passaremos por tempestades. Mesmo diante da tempestade, das tempestades, podemos clamar o Senhor. Amém? Que Jesus abençoe vocês. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por cada uma de vocês.